Evangelho de hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. Toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu juízo perfeito, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação, a libertação do mal. Comentário ao Evangelho. Então hoje o evangelista nos mostra um homem que estava possuído por um espírito imundo, uma condição muito complicada, muito apavorante. Diz o texto que o espírito imundo reconheceu ser Jesus o Filho do Deus Altíssimo. Então aqui está uma profissão de fé. Filho do Deus Altíssimo, que vinha para atormentar aquele possuído. Como sempre, Jesus foi em socorro daquela pobre criatura, a fim de libertar aquele homem de sua terrível escravidão. O pedido da legião de espíritos para entrar na manada de porcos indicava que sua morada não é o ser humano, né? E tem também a questão do porco ser um animal considerado impuro, né, na cultura judaica. O espírito imundo o lugar dele não é o ser humano, e sim o mundo da impureza, simbolizado pelos animais impuros como os porcos. Os porcos, porém, se lançaram no mar, outro símbolo, né? Os espíritos foram para os porcos, e dos porcos, os porcos se lançaram ao mar, né? O mar também tem um outro símbolo, símbolo das forças do mal, da força incontroladas do mal. E o significado qual que é? Significar que pela ação de Jesus, o poder do mal tinha sido aniquilado. Por isso que eles se jogam, os porcos se jogam precipício abaixo. Então, uma vez libertado, o homem retomou sua convivência social para espanto de muitos, né? O texto dizia que encontraram aquele homem sentado, vestido, conversando portanto, um homem que agora volta à sua vida normal. A reação das pessoas do lugar foi de rejeição a Jesus. Aquelas pessoas que ficaram sabendo o que aconteceu rejeitaram, expulsaram Jesus para defender seus interesses, porque veja quantos porcos, 2.000 porcos, né? Então era um prejuízo, né, para os criadores de porcos. O homem liberto, porém, encarregou-se de proclamar grandes coisas que Jesus fizera por ele. Se tornou um pregador, um anunciador daquilo que Jesus fez. Assim é a nossa vocação, que nos tornemos proclamadores, testemunhas daquilo que Jesus fez. Uma curiosidade: o nome do espírito mau, Jesus pergunta, né? O evangelista diz que Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: Legião.
Então, esse nome, legião, deve ser entendido a partir do contexto em que o evangelho foi escrito. Nesse sentido, a comunidade de Marcos, comunidade para a qual, portanto, o evangelho foi escrito, vivia na cidade de Roma, que é o coração do Império Romano. Os contingentes militares eram chamados legiões, né? Então, por que o processo diz que era uma legião? Estava se fazendo referência a essas legiões, né, do Império Romano. Simbolizavam o poder e a força com a capacidade de dominar, oprimir e destruir. Quando o homem diz que seu nome é legião, reconhece-se possuído por essas forças demoníacas que impossibilitam ao ser humano fazer o bem. Quando Jesus o liberta, retoma a capacidade de ser misericordioso, pois doravante nele tem primazia as forças do reino de Deus. Então vamos à frase da nossa oração, frase que repetida, com calma, com paciência, pode se transformar em nossa oração. Senhor Jesus, expulsa com a força da tua palavra o espírito do mal que insiste em me manter a humanidade cativa do seu poder. Senhor Jesus, expulsa com a força da tua palavra. Expulsa, Senhor, com a espada do Espírito, que é a palavra, tudo aquilo que provém do mal, toda a contaminação do mal em minha vida. Que o Senhor penetre com a sua força e expurgue de mim o que é símbolo do mal, é ligado com o mal. E não só de mim, mas toda a humanidade, que se torna cada vez mais cativa, escrava do poder do mal. Que o Senhor venha e com a tua palavra nos purifique, nos liberte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.